Deus, bendito e santo seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Meus queridos, hoje mais uma vez, aqui mencionando a palavra de Deus, no mesmo capítulo, e nos mesmos versículos, que falam sobre o diácono Filipe, homem de Deus que realmente fez a vontade do Senhor, e que não renunciou à chamada do Senhor Jesus Cristo, e assim foi um grande pregoeiro da palavra de Deus. Filipe, ele que também, mais adiante nós vamos ver que ele teve a incumbência também de evangelizar Samaria, Samaria, onde era um lugar, como nós sabemos, que existia uma certa barreira entre samaritanos e judeus, e foi ele que Deus usou para evangelizar aquela cidade, Mas aqui, queridos, nós estamos no tema ainda sobre a intimidade de Filipe com Deus, ao ponto do versículo 26, nós vamos ler aqui, por diante, a gente vai ver que quando a gente se santifica, quando a gente procura se afastar daquilo que não provém do Senhor, Deus ele nos dá aí um grau de santificação ao ponto do próprio Deus nos instruir para fazer a sua obra. Está aqui em Atos, capítulo de número 8, versículo 26, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e sai, e vai, melhor falando, para o lado sul, ao caminho que desce de Gaza para Jerusalém, que está deserto. Levantou-se e foi, eis que um homem etíope, Mordomo de Cândice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava e assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amém, meus queridos? Está aqui, pura, imaculada, genuína, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Queridos, Filipe, se a gente voltar um pouquinho atrás aqui na palavra de Deus, aí nós vamos especificamente no capítulo 6, aqui no versículo 5, o capítulo 6, que fala sobre a escolha dos diáconos, vai dizer aqui no versículo 1, que crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério, E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixamos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, E eles apresentaram ante os apóstolos, eles orando, lhe impuseram a mão. Mas está aqui Filipe, no meio desses homens aí que foram escolhidos como diácono, inicialmente, se a gente for levar para a hierarquia ministerial hoje, da maioria dos ministérios, tudo começa com diaconado, É a primeira unção, alguns ministérios usam em pôr as mãos e apresentar, outros já ungem com óleo, eu particularmente começo a ungir com óleo, no presbitério por diante, O diaconado eu imponho as mãos e oro, mas também, se alguma igreja tem por costume ungir com óleo santo, cada ministério tem sua forma de trabalho, Então, meus queridos, foi apresentado aqui esses jovens, nós vamos ver um mistério muito grande, que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, Quando a palavra de Deus fala cheio do Espírito Santo, não vai ter aí um tipo de aparelho para medir, qual é o teor de Espírito Santo que você tem na sua vida.
Mas o grau do Espírito Santo na sua vida, ele vai ser manifestado através das suas obras, das suas ações, né, do que você pratica durante o dia. Então, né, vai particularmente saber, né, se você tem ou não o Espírito Santo. Né, e aqui Filipe, ele foi um desses escolhidos para servir à mesa, né, por conta que os apóstolos, eles ministravam a palavra e ensinavam a lei de Deus, porém, né, eles estavam precisando descer para servir aquelas mulheres. Então foi aí onde eles viram a necessidade de escolher alguns homens para ali trabalhar também, né, e aí criaram o cargo do diaconado, né? Então o diaconado, né, da hierarquia ministerial, né, é o primeiro cargo que a gente ocupa em uma denominação, né? Então, meus queridos, Filipe, né, ele também era diácono. E aqui no capítulo de número 8, que a gente está lendo no verso 26, a gente vai ver que o anjo do Senhor falou a Filipe. Quer dizer, para o anjo falar conosco, é preciso aí a gente ter uma grande intimidade com Deus. É claro que se você hoje for num culto do Evangelho, você vai ver muitas vezes, né, alguém dizer: o anjo apareceu a mim, o anjo falou comigo, o anjo disse isso, o anjo trouxe isso. O anjo está sentado aqui, até alguns lugares que eles colocam até cadeira e dizem: essa aqui é reservada para o anjo, né? Então o anjo do Senhor, querido, nada mais é do que uma entidade espiritual, né, de Deus, né, que é usada para trabalhar ou proteger, né, ou trazer mensagens, né, porque existem vários tipos de anjos, né? Tem o anjo, o arcanjo, o serafim e o querubim. Então é a graduação angelical, e cada graduação dessa indica, né, qual a função desse anjo, né? No caso desse anjo aqui que estava falando com Filipe, era um mensageiro de Deus, a qual estava ali instruindo a Filipe, né, acerca desse jovem que transitava, né, de uma terra longínqua. Ele vinha da Etiópia, ele vinha de um continente africano, entrando ali agora no continente asiático, né, que era o continente aqui da palavra de Deus, da região de Jerusalém. Então ele se dirigia ali para aquele lugar, né? Era um homem religioso, por conta que ele ia para o templo adorar a Deus. Era um homem também de influência política, né, na região da Etiópia, pois ele era tesoureiro, né, da rainha, né? Ele era um dos responsáveis por todas as suas finanças e riquezas e tesouros, né? Ele era um homem de grande influência também nessa área, né? E apesar de ter todas essas responsabilidades, mas nós vamos ver que ele deixou tudo para trás ali na região da Etiópia, onde ele residia, para vir até o templo de Jerusalém adorar. Quer dizer, ele era um homem que se interessava também pelas coisas de Deus, né? E isso, queridos, independente dele ser israelita ou não, né, fez com que o próprio Deus olhasse para ele, né, e visse que ele tinha todo esse interesse. Ele estava aí com um manuscrito sagrado nas suas mãos, né, uma parte, né, do pergaminho do livro do profeta Isaías, né, especificamente a leitura qual ele estava fazendo se encontra ainda hoje no livro de Isaías, lá no capítulo de número 53, né, só que ele lia, né, como é uma profecia, ou melhor falando, uma mensagem que é através de uma parábola, né, uma conversa ou mesmo um assunto comparativo. Então ele não entendia aquilo que ele lia, né? E Filipe, apesar de ser cheio do Espírito Santo também, né, escolhido como diácono, era um homem de grande conhecimento na palavra de Deus, né? Então a palavra vai dizer que o anjo, ele fala com Filipe, né, manda Filipe se levantar, né, e manda Filipe ir para o lado sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que estava deserto. Olha só, aquele homem etíope, com Mose, Cândice, rainha da Etiópia, ele caminhava em um lugar deserto, né? Só estava ele naquele lugar, né? Eu acredito que ele de maneira nenhuma imaginou, né, que ali Deus iria lhe fazer uma surpresa, né, mandando ali um grande homem ser um diácono, né, que mais adiante seria também evangelista, né? E que realmente, né, tinha conhecimento na palavra de Deus e tinha também o amor, né, às coisas do Senhor, à obra de Deus, porque de maneira nenhuma ele ia obedecer se ele não tivesse realmente interessado por aquele trabalho, né?
Então ele foi, o eunuco estava numa carruagem, né? Ele inicialmente corria acompanhando aquele eunuco, né? Dava ali toda aquela carreira e ali acompanhando aquele eunuco. Vai acontecer, né, que Filipe pergunta para ele se ele entende o que lê. Ele vai dizer: como posso eu entender se ninguém não me ensinar? Então, meu querido, mais uma responsabilidade qual foi passada de Deus para nós, que é o ensino da palavra de Deus, né? Que é passar para as pessoas o conhecimento bíblico e saber, né, o que Deus quer da humanidade por meio da sua palavra, né? Porque muitas pessoas usam a Bíblia em casa unicamente como um amuleto, né? Colocam na estante ali e acham que através dela eles vão ter aí algum tipo de sorte ou mesmo livramento, né? Ou mesmo a própria Bíblia em si vai curar o enfermo. É comum você chegar na casa de uma pessoa enferma e você encontrar uma Bíblia lá, né, ali em um lugar, né, reservado ali naquele lugar daquela pessoa enferma, tá? Mas porém a Bíblia, querido, o maior poder dela está nas letras, né? Está na leitura, né? Está no seu ensinamento que veio por meio das histórias que nela foi contada, né? Então Filipe perguntou se ele entendia e ele vai responder: como posso eu entender se ninguém não me ensinar, né? Então é muito importante isso, querido. A palavra de Deus diz: ide fazer discípulos, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas essas coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então é uma responsabilidade nossa ensinar, né? É uma responsabilidade nossa passar para as pessoas o conteúdo bíblico. Então Filipe obedeceu a Deus, né, e tirou toda dúvida do coração daquele eunuco mó, né? E ali automaticamente, querido, durante aquela conversa, durante aquelas dúvidas tiradas ali, houve convenção na vida daquele jovem eunuco, né? Ao ponto de pairar o desejo no coração também de passar pelas águas e de ser batizado, né? Além dele receber ali a instrução sobre o que estava escrito e o significado daquilo que estava escrito, ele também foi batizado por Filipe, né? Então nesta noite, meu querido, seja também um Filipe de Deus, né? E passe para as pessoas o conhecimento bíblico, né? E faça a obra do Senhor Jesus Cristo, porque Deus conta comigo e conta contigo, porque muitas pessoas têm que não conhecem a palavra, né? Quando Jonas se recusou de ir até Nínive, né, para levar ali a mensagem, né, quando ele vai ali para aquela margem da praia onde Deus coloca uma boboeira, né, que ele está se lamentando, Deus coloca aquela boboeira e a boboeira cresce e cria ali, né, uma espécie de abrigo ali, sombra para ele, né, que o próprio Deus vai lá e fere aquela boboeira com uma lacusta, um bicho. Vocês sabem muito bem a história, né, que Jonas começa a se lamentar, né? Deus vai dizer: olha, tu se lamenta por essa boboeira que eu fiz crescer e eu mesmo fiz ela perecer. Será que não também lamento eu pelo povo de Nínive, que tem mais de 125 mil que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? Ou seja, tem pessoas que não têm conhecimento e Jesus conta conosco para que a gente venha ensinar essas pessoas, né? Aquele eunuco, ele gostava das coisas de Deus, ele ia para o templo adorar, ele se dispersou da sua terra para ir para ali, mas não conhecia os escritos, e Deus usou Filipe para ensinar. Seja também você um Filipe de Deus para estar ensinando acerca da palavra do Senhor para todas as nações.